Oi, gente, tudo bom? Bem, chegou o nosso dia, né, do nosso primeiro encontro. A maioria de vocês, eu sei que já sabiam que ia ser sobre Da Vinci, né? Mas não o Da Vinci que nós estamos tão acostumados a ouvir, mas o Leonardo da Vinci homem. Que eu não tenho dúvidas que depois que vocês souberem um pouco desse homem Leonardo da Vinci, as obras dele não vão ser mais grandiosas do que já são para todos nós. Peço 3 coisinhas, né? Sou pidona. Por favor, se inscrevam no canal. Por favor, deixem um like e escrevam, né? Comentem se gostaram, se não gostaram, se ficou curto, se ficou longo, novos temas, enfim. Esse espaço é nosso, esse canal é nosso e eu preciso muito da ajuda de vocês. Estamos falando do Renascimento. E o Renascimento é um momento onde eu tô saindo da Idade Média. Então eu tô saindo do teocentrismo. Eu tô saindo de onde Deus era o centro. E nada mais do que atemporal do que o renascimento, né? Nós temos que renascer todos os dias. Nós temos que nos reinventarmos quase sempre. Então é muito interessante ligar Leonardo da Vinci a este momento, certo? Muito, muito interessante. Não vou aqui falar, né? Deixa para outro momento as invenções, né? O Leonardo da Vinci inventou, biólogo, matemático, enfim, arquiteto. A gente vai deixar isso para outro momento. Hoje a gente vai falar só do homem Leonardo da Vinci, que nasceu de uma mãe camponesa. A mãe dele tinha 15 anos. O pai, um tabelião, certo? Então ele é um filho bastardo. E aí ele fica com a mãe só até os 2 anos. A mãe casa novamente e ele vai morar com os avós e com os tios. E aí, aos 12 anos, o pai, né, leva ele de Da Vinci, por isso que é Leonardo da Vinci, a cidade de Da Vinci, leva de Da Vinci para Florença. E Florença, nesse momento, era a metrópole cultural do mundo. Então ele vai estar no centro, né, cultural do mundo. E aí, aos 14 anos, o pai dele já conhece Verrocchio e mostra alguns trabalhos Da Vinci, coisa muito simples, e aí Da Vinci começa a trabalhar com Verrocchio como artesão. Não era uma escola, né? Era um mestre e tinha aí algumas pessoas ajudando. E aí ele começa aos 14, aos 17 ele já vira discípulo de Verrocchio, tá? E aí a gente vai nesse outro momento, que a gente vai falar das obras dele, a gente vai falar também disso. E aos 22 ele já é conhecido em Florença como um grande artista. Então, sem dúvida nenhuma, a carreira, né, de Leonardo da Vinci foi meteórica. Ele era bom demais, né? Ele tinha uma curiosidade muito aguçada, é muito, muito sensível, certo? Nesse momento, a gente tem que pensar também que a razão, ela ficou com a ciência e a emoção, ela ficou com a religião. Então, como eu estou vivendo, né, no humanismo, no Renascimento, essa divisão ficou muito clara para os outros, mas não para Leonardo da Vinci. Para ele, isso tudo estava junto, né? E é muito interessante porque, como ele foi um filho bastardo, ele não pôde ter uma educação formal. E ele não pôde aprender nem grego, nem latim. Imaginem. Mas mesmo assim ele vai seguir Platão, né? Ele vai se encantar por Platão, muitas vezes, né, citar, né, e escrever sobre Platão. E aí é muito interessante porque Platão dizia muito, né, que através do céu e da terra que você conhecia a natureza, que você chegava a Deus. Então isso é muito interessante, porque isso Leonardo da Vinci ele vai levar para a vida dele. Vocês imaginem que teve um momento, Da Vinci e Botticelli, né, trabalhavam no mesmo ateliê, somente. E eram contemporâneos de Rafael, de Michelangelo, de Maquiavel, de Shakespeare. Então,
minha nossa, imagine assim uma conversa de bar com essas pessoas, devia ser uma coisa de louco, né? Literalmente. Era gente demais importante junto. E, né, e é bem interessante, por quê? Porque teve um momento também que Da Vinci, com Rafael e com Michelangelo, trabalharam no Vaticano. Só que, diferentemente de Rafael e de Michelangelo, Da Vinci não estava procurando protagonismo. Ele não estava atrás de papa nem de cardeais para poder pegar obras. Não. Ele queria ser esquecido. Ele queria ficar no quarto dele, dissecando cadáveres e aprendendo. Porque o conhecimento e a curiosidade moveram este homem a vida inteira. Literalmente a vida inteira. Então é muito interessante como ele era tão diferente, né? Ele era uma pessoa bastarda, certo? Ele era canhoto. Ele escrevia de trás para frente, diziam que ele estava codificando o que ele estava descobrindo, enfim, isso aí a gente nunca chegou a um veredito, certo? Ele era vegetariano, certo? Em 1450, tá? E ainda, o dinheiro que ele ganhava com as obras, ele ia nas feiras livres, comprava pássaros e dava liberdade a eles. Ele abria as gaiolas. Como ele sempre foi um apaixonado por voos, né? Ele queria ver o homem voando. Ele queria que os pássaros também, que podem voar, pudessem voar. Então você imagine que pessoa excêntrica. Alguns diziam que ele era frio, que ele era distante, inventar. Não, ele queria se conhecer. Ele queria o conhecimento também. Ele queria matar a curiosidade dele nesse mundo que depois da Idade Média fica possível, mesmo sendo um cristão, certo? E é nesse momento também, gente, que eu tenho pessoas que vão fomentar a arte. E a família Médici é uma delas. Então é bem interessante porque Lourenço de Médici, ele vai fundar a Academia Platônica de Florença. Podemos chamar assim, ou podemos também chamar Academia Platônica de Carege, ou Carrege, tá? E que eu não tenho dúvida que foi o maior encontro de mentes brilhantes de toda a Europa. Eu não estou dizendo só dessa época, eu estou dizendo de todos os tempos. Eu juntei todas essas pessoas em um único lugar, certo? É muito interessante também só lembrar que Da Vinci não pôde aprender grego. Então ele não pôde, imagine, ler Platão e estudar Platão como ele gostaria. E ele fazia parte, sim, dessa academia. Então ele estava acima, gente. Ele, sem dúvida, foi um gênio, mas um gênio humilde, uma pessoa humana, né? Extremamente curiosa. E ele dizia algo, né, que aí é muito platônico, que o homem é como um microcosmos, certo? E que nós somos, eu, você, todos nós, uma miniatura do universo, certo? E se você, né, tiver a possibilidade de conhecer esse pouquinho, sem dúvida nenhuma, você está conhecendo a si próprio. E aí é o grande pulo do gato que eu chamo. Porque o mais difícil é o autoconhecimento. E isso Platão pregava, e isso Leonardo da Vinci vai resgatar com muita, mas muita força. Certo? Extrema força. Então, eu vou falar aqui de duas obras só, certo? Mas antes de falar das duas obras, eu gostaria muito de dizer que nesta época, a atuação de um artista, segundo, claro, Platão, era que através dos olhos dos artistas, você poderia, sim, ver os mistérios da natureza. E Deus estava aí.
Então, assim, é incrível. É mais ou menos o que eu falei anteriormente, né? Mas com outras palavras. É incrível, incrível, incrível. E aí as duas obras que eu vou falar. Primeiro, é a Escola de Atenas de Rafael, porque é muito intrigante ver, né, que Platão, ele pinta o rosto de Platão, o rosto de Leonardo da Vinci. Então, gente, você reconhecer a genialidade de um contemporâneo seu é incrível. É muito fácil a gente achar A, B ou C, né, gênios que foram lá de trás. Mas achar hoje, né, da minha idade, não é algo tão normal. E Rafael pinta somente Platão com o rosto de Leonardo da Vinci. Então não é à toa que ele faz isso. Leonardo da Vinci realmente foi um gênio. Isso aí não se discute. Então essa é uma obra, né? E a outra obra é a Mona Lisa. Não podia passar sem falar na Mona Lisa, mas esse vídeo não é, né, de forma nenhuma sobre as obras da Vinci, mas a Mona Lisa é muito interessante, porque ele carrega a Mona Lisa com ele para todo lugar. E ele morre agarrado com a Mona Lisa. Então é muito interessante esse ponto. E também a Mona Lisa tem toda uma questão de novas técnicas do esfumato, né? Porque ele não via as pessoas terminando com a linha, né? As pessoas, não, isso é uma passagem. Aqui termina algo e ali já começa. Então existe uma nuance, né, de transição aí. Então é muito interessante, mas a gente vai falar bem direitinho das obras dele em outro vídeo, certo? Ele escreveu também o Córtex Atlânticos, e aí é bem interessante, é um documento que ele vai falar de tudo. De botânica, de matemática, né, de química, de geografia e de projetos arquitetônicos, certo? O amor pelo conhecimento em si só, certo? Jafar de Da Vinci, uma pessoa super, hiper especial. Ele não quer o conhecimento para ser o melhor, ele não quer o conhecimento para conseguir mais trabalhos, não. Ele quer o conhecimento pelo puro prazer, né, do conhecer. Aí vem Einstein, século XX, dizendo que o nosso cérebro expande depois que nós somos expostos a algo novo. É incrível como a história vem e vai, vem e vai. E assim, Da Vinci está à frente do tempo dele, sem a menor dúvida. É um homem capaz, sem dúvida nenhuma, de desenvolver, né, essas habilidades. E aí é bem interessante que se Da Vinci é capaz de desenvolver, né, que se ele tem essa possibilidade, né, de desenvolver esse aprendizado, todos esses, eu não tenho dúvidas que o recado que ele deixa para mim e que eu quero deixar para vocês é que nós também temos. Nós também temos essa capacidade, sim, de desenvolver. Talvez não como ele, um gênio, tantas habilidades diferentes, mas nós temos sim dentro da gente uma habilidade que só nós, né, cada um de nós, né, particularmente tem, certo? E aí eu queria terminar, certo, dizendo que eu não tenho dúvidas de tudo que eu já li, que eu já aprendi nesse tempo inteiro, que Da Vinci foi a pessoa mais curiosa que eu já conheci. Ele é incansável na curiosidade. E eu acho isso incrível. É outro recado pra gente. Quando a gente perder a curiosidade, aí a gente vai perder a vontade de né? De fazer a criatividade, de criar algo. Porque é a curiosidade que nos move. Então, enfim, esse foi Da Vinci, o Homem Da Vinci. Eu espero que vocês tenham gostado. Prometo fazer um vídeo sobre as obras dele. Sim, ele merece, né? Mas sem dúvida nenhuma, essas obras agora vão ganhar ainda mais brilho depois da gente ter conhecido um pouquinho desse homem tão encantador. Um beijo bem grande em cada um. Tchau!